Então hoje nós vamos para a quarta parte da exposição do livro de Abacuque. Tempos de crise, tempos de reencontrar a fé. Nem sempre o momento de reencontrar a fé é um momento prazeroso para nós. Nem sempre o momento de reencontrar a fé é o momento que nós esperávamos. Mas não é o que nós queremos, não é o que nós esperamos, não é o que nós imaginamos, mas é o que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem para nós. O que Ele quer revelar para nós, o que Ele quer acrescentar em nossas vidas. Estamos vendo a história de Abacuque, um homem chamado, separado por Deus, para profetizar ao povo de Judá. O povo tinha abandonado, o povo tinha esquecido as leis. O povo da promessa estava separado de Deus. E esse homem foi chamado para pregar em meio ao caos, em meio à rebeldia. Esse homem foi chamado para anunciar a palavra de Deus. E nós vemos na primeira parte o quanto que Abacuque clamou, gritou, esperou, pediu a resposta de Deus. Na segunda parte, nós vimos como Deus respondeu a Abacuque. Como Deus falou com Abacuque. Na terceira parte, semana passada, nós vimos como Deus falou, Abacuque replicando. Abacuque questionando a resposta de Deus. E hoje nós vamos ver como Deus responde. A segunda resposta de Deus a Abacuque. Como Deus responde a réplica aos questionamentos diante da resposta de Deus. Todos nós temos queixas. Todos nós levantamos as nossas queixas diante das respostas de Deus. Levantamos as nossas queixas. Assim como Abacuque fez, Deus respondeu e Ele colocou a sua queixa. Ele respondeu, Ele falou. E às vezes nós respondemos a Deus, mesmo Deus nos respondendo, mesmo Deus falando para nós, nós somos teimosos. Somos ou não somos? Somos teimosos. Por quê? Porque no final, o que nós queremos? Que as coisas saiam do nosso jeito. Por que nós brigamos no nosso relacionamento? Porque nós somos teimosos. Porque nós queremos eu quero que a Patrícia faça do meu jeito. E a Patrícia quer que eu faça do jeito dela. E nós brigamos por isso. Por conta da nossa teimosia. E aí a nossa relação com Deus se dá dessa forma. Deus nos responde. Deus nos mostra. E nós relutamos, nós colocamos a nossa queixa. Só que Ele é Deus. O poder está com Ele. O domínio está com Ele. E Ele responde a Abacuque. Ele responde a Abacuque. E aí, irmão, por mais que você tenha reagido às respostas de Deus, Ele vai mostrar para você quem está no comando, quem é que está no poder. E aí resta a nós se calar, nos silenciar, nos submeter diante do poder e da grandeza. Não adianta eu querer ter um Deus para ser um Deus sobre ele. Não adianta. Não adianta ter um Deus para eu dominar e tentar mover alguma coisa. Eu preciso ter um Deus para eu me submeter. E para eu entender que eu nasci para adorar. Reconhecer a grandeza, o poder.
reconhecer quem Ele é e adorá-lo da forma que Ele é. E Ele merece ser adorado. Como Deus respondeu às queixas de Abacuque. Como Deus responde às nossas queixas. Primeiro ponto. Lembra lá no versículo 1. Vamos ler lá no capítulo 2, versículo 1. Depois de Abacuque colocar toda a queixa dele, toda a réplica dele. Versículo 1 ele fala: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição para a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Deixa eu ver o que Deus vai me responder. Deixa eu ver o que Ele vai me falar novamente, porque agora eu tenho argumento. A gente quer criar argumentos. A gente quer criar lógicas. Nós não queremos persuadir todo mundo. Os nossos filhos desde pequenos querem nos persuadir, querem nos convencer de uma ideia. Nós queremos convencer todo mundo da nossa ideia. E nós queremos convencer a Deus: Senhor, é o seguinte, vou te provar que o Senhor está errado. Vou te provar que o negócio não é desse jeito. O negócio é do outro jeito. Porque eu estou com a razão. E a vida é minha. E quem manda na minha vida sou eu, Deus. Rebelde. Rebelde. Irmãos, me desculpe, mas se você entregou a sua vida para Deus, quem manda na sua vida é Ele. É Ele. Então, você tem que decidir se a vida está entregue a Ele ou não está. Porque muitos dos nossos conflitos e problemas é por conta da nossa rebelião. Por conta da nossa rebeldia. Então, se você entregou para Ele a sua vida, então deixa Ele tomar conta. Deixa Ele decidir. Como Deus, Ele reage à queixa de Jeremias. Versículo 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Irmãos, primeira coisa, o que Deus fala para nós não é para ser esquecido. O que Deus fala para nós não é para ser esquecido. Esquecido não, né? Esquecido. O povo iria passar, Judá iria passar por um momento difícil. Tudo deveria ser registrado, para que não houvesse esquecimento. Registra. Deixe registrado aí tudo o que eu vou falar. Porque o povo não pode esquecer. O povo de Deus não pode esquecer a palavra de Deus. Em tempo de crise, sabe o que acontece conosco? Esquecemos a palavra de Deus. Em tempos de crise, esquecemos as promessas de Deus. Esquecemos o que Deus falou para nós. Me parece que no tempo de crise, o que existe para nós é só a crise, e não a palavra. E não a verdade de Deus. E não o ensinamento de Deus. No tempo de crise, parece que nós lembramos de tudo, menos da palavra de Deus. Em tempo de crise, vamos criando possibilidades. Não, mas se acontecer isso, se eu fizer dessa forma,
Mas a consequência que vai acontecer, e talvez vai para um lado, e talvez vai para o outro, mas se eu fizer assim, e você fica perturbado por diversas possibilidades de acontecimentos, e na sua mente não há outra coisa a não ser a sua imaginação, e não há espaço para a palavra de Deus. Meu filho, existe um lugar que você precisa recorrer na sua adversidade. Não são as inúmeras possibilidades, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Será que você consegue se recorrer a ela? Se apoiar a palavra de Deus? Deus responde às nossas queixas nos dizendo: leia o que foi escrito. Leia o que foi escrito. E não se esqueça da minha palavra. E Deus fala para Abacuque: escreva para que se leia facilmente. A palavra de Deus, irmãos, eu vou ter que dizer isso, me desculpa, mas é para ser lida. Você sabia disso? A palavra de Deus é para ser lida. Ah, eu já sabia disso, Cláudio. Então tá bom. Quantas vezes você leu a sua Bíblia esta semana? Quantas vezes você compartilhou a Bíblia para o seu filho essa semana? Quantas vezes? Irmãos, em tempos de crise, é tempo de reencontrar a fé, porque é tempo de voltar às Escrituras, é tempo de voltar para a palavra de Deus. Talvez nesse tempo de crise, o que Deus está te chacoalhando: leia a minha palavra, volte às Escrituras. Vai lá no seu Instagram e vê o tempo que você está nele. Tome aquele susto. 10 horas, 14 horas no Instagram. Tome aquele susto. E quantas horas nós passamos lendo as Escrituras? E aí no tempo de crise ficamos desesperados. Desesperadas. Por quê, irmãos? Porque falta-nos alimento. E eu não estou dizendo que você não pode ficar desesperado, pelo amor de Deus. Mas queremos parar, queremos desistir, porque falta para nós alimento. Nós temos dentro de nós diversos conteúdos, diversas coisas dentro de nós. Mas nós não temos a palavra, nós não temos o alimento, nós não estamos nos alimentando, irmão. Deus responde às nossas queixas. Sabe por que você está me respondendo dessa forma? Sabe por que você não está concordando comigo? Sabe por que você está querendo fazer do seu jeito? Porque você não tem lido a minha verdade. Você não tem lido a minha palavra. E no seu coração tem você. No seu coração tem os acontecimentos. No seu coração tem os vídeos do YouTube, do TikTok, do Instagram. As séries que você assiste. Mas no seu coração não tem a minha palavra. É por isso que há rebeldia. É por isso que há teimosia. Porque falta a minha verdade no seu coração. Que nós possamos, como igreja, isso eu falo para mim também, voltar a ler a palavra de Deus. A gente começou o estudo bíblico aqui com os adolescentes. A gente faz questão de todos abrirem a Bíblia, de ler cada versículo e entender palavras que não compreendem no versículos. Falamos para eles, né, Rebeca? Eu e a Rebeca estamos com eles às quintas-feiras. Não adianta você ler um texto da Bíblia e não saber o que é.
E às vezes a gente lê a Bíblia, não entendi, mas está valendo. Para que se leia facilmente, o povo precisa compreender a Bíblia. O povo precisa compreender a Bíblia. Compreenda a sua Bíblia. Compreenda o que você leia. Estude. Então Deus, a maneira que Deus responde para nós, as nossas queixas não esqueça aquilo que foi falado para você. Não esqueça aquilo que você aprendeu. Não deixe de aprender. Não deixe de ler. Não deixe de escrever. Segundo ponto, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Pois a visão aguarda um tempo designado. E ela fala do fim e não falhará. Abacuque, a visão que eu tenho, ela aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, essa visão. Ela não vai falhar. Deus tem um tempo designado. Deus responde às nossas queixas dizendo: eu tenho tempo designado para cada situação. Deus, ele responde às nossas queixas dizendo: opa, peraí. Você pode ter um smartphone que fala que tem horas. Você pode ter o seu relógio. Mas o tempo é meu. Quem controla esse relógio que está aí no seu pulso ou no seu celular sou eu. Sou eu. Você pode ter sua agenda. Você pode ter os seus planos. Você pode até determinar: Senhor, olha, vou estabelecer um tempo aqui, até dia 30 de junho. Se o Senhor não me responder até esse dia, eu caio fora. Beleza, Senhor do tempo. Não quero dizer que você não pode também estabelecer isso. Não quero dizer que também você não pode estabelecendo períodos para a resposta de Deus. Não é isso. Eu estou dizendo da nossa prepotência. De querer que Deus haja no nosso tempo. Que Deus haja conforme nós estabelecemos. Tempos de crise nos mostram que Deus controla o tempo. Tempos de crise nos mostram que Deus tem o tempo de agir. Deus tem o tempo de responder. Tempos de crise nos mostram que a dimensão do tempo não está em nossas mãos. Tempos de crise nos mostram que a dimensão do tempo não está em nossas mãos. É momento de você reencontrar a sua fé. É momento de você reencontrar a sua fé esperando. Esperando em Deus. Esperando. E aí a gente fala: mas esperando até quando? Irmãos, se Deus quiser que você saiba até quando, Ele fala. Se Deus quiser, Ele mostra. Se você não sabe, é porque Ele não quer mostrar. Só que uma coisa aqui pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Deus tem um tempo designado para cada situação e Ele não falha. Ele não falha. É hora de resgatar a fé e confiar que o nosso Deus é perfeito. O seu Deus, Ele é perfeito. Ele não falha. Ele não falha. Eu lembro acompanhando um pouco toda a situação do Fernando. Mas a gente via
como se fosse algo emaranhado, mas aos pouquinhos ia desenrolando, ia desenrolando, ia desenrolando. Deus vai trabalhando, Ele vai fazendo, Ele vai agindo. O que a gente precisa entender é que Ele não falha. A salvação, irmão, ela vem, ela chegou até você. A salvação chegou até você. Está pronto. Só que tem o tempo dele. Dá para esperar? Dá para esperar? Dá para ficar aguardando o tempo dele? Dá para se submeter ao jeito, à hora dele? 3, parte B, segunda parte. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Ela não falha. Ainda que demore. Pode demorar. Para você pode demorar. Senhor, mas há quanto tempo? Há quanto tempo? Mas certamente ela virá e não se atrasará. A demora, a percepção da demora é minha, não é de Deus. A percepção da demora, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Demorou na sua percepção de tempo, demorou na sua percepção de planos e propósito, mas para Deus, que já tem o tempo designado, chega na hora certa. Chega na hora certa. E a hora certa é de Deus. O Lucas hoje estava com fome lá. Queria almoçar. A Patrícia falou, você vai esperar. Não adianta você falar que está com fome. Estou fazendo. Você vai esperar. E eu com fome falei, Lucas, fica aqui do meu lado. Vamos esperar juntos. Porque a gente pedalou bastante, né? Vamos esperar juntos. Pedalamos e chupamos mexericas também, né? Olha só, gente. Espera. Dá para esperar? Dá para esperar? Porque a refeição tinha que ser servida na hora certa. Senão ele ia comer a comida crua. Ia fazer mal. Ele tinha que esperar. Estava com fome. Para ele estava demorando, estava. Mas a preparação tinha um tempo designado. Iria ser servido na hora certa. Não, ele tinha que levantar e pegar. Não ia ser servido não, né? Ele levantou, colocou o prato dele e comeu. Irmãos, como é que você tem trabalhado essa questão do tempo? Como é que você tem lidado com isso? Deus quer resgatar a sua fé em relação ao tempo. Espere. Espere confiando na palavra dele. Espere confiando naquilo que ele tem para você. Ele sempre age no tempo certo. Qual que é o nosso papel? É esperar. O nosso papel é esperar. Versículo 4. Escreva: o ímpio será envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Olha só, o ímpio é envaidecido. O desejo não é bom. O desejo do ímpio vai fazê-lo que ele viva em busca da satisfação da sua vaidade. Ele vai buscar coisa para si. Agora o justo, ele vai entender que ele vive pela fé. A pulsão da vida do cristão não é outra coisa senão a fé em Deus. Como foi ministrado aqui, irmãos, nós nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. A nossa pulsão de vida
deve ser a nossa fé em Deus. O justo vive isso. O justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. Deus responde às nossas queixas dizendo: preste bem atenção. Você não vive para sustentar as suas vaidades. Você não vive para sustentar os seus desejos. Você vive pela sua fidelidade. Você vive pela sua fé em mim. É isso que te dá vida. No momento de crise, Deus quer resgatar essa fé. Uma fé que permite você se arriscar em Deus. Senhor, eu aposto tudo no Senhor. Eu continuo. Por que você continua? Por que você não desiste? Porque a minha fé em Deus não me deixa parar. Por que você não vai jogar a toalha? Por que você não vai abandonar? Porque você vive pela fé em Deus. E essa é a porção. Essa é a vida. Deus responde às nossas queixas nos dizendo: não há outra forma de viver a não ser pela fé. A não ser pela fé. Resgate essa fé em Deus. Resgate essa fé em Deus. Versículo 5. A gente vai ler, eu não vou ler de novo, porque eu terminei já lendo, mas do versículo 5 até o versículo 17, Deus vai mostrar para Abacuque quem está controlando toda a situação. Deus fala para Abacuque: olha, você estava aí todo desesperado, você estava aí querendo me questionar, mas agora aqui eu falo, a conta chega para os pecadores, a minha justiça chega para todo mundo. Aqui nós vemos os 5 ais, as consequências de cada situação, a consequência de cada atitude. Abacuque, você está aí desesperado, eu já estou controlando tudo. A consequência vai chegar para cada situação, para cada um. Você está desesperado, porque você quer que seja no seu tempo, você quer que seja da sua forma, você quer trabalhar com as suas próprias mãos. Não é assim. Deus revela para Abacuque que Ele controla todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. As nações vão colher o seu fruto. A injustiça vai colher o seu fruto. O pecado vai colher o seu fruto. O nosso Deus opera. O nosso Deus opera. Se engana quem pensa que Deus só fica parado assistindo. Se engana quem pensa que Deus é omisso. Se engana quem pensa que Deus é injusto. Deus mostra para Abacuque aqui: o poder está em mim. O controle está em mim. Por isso, você não tem outra opção a não ser em viver pela fé. Porque eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou movendo. Enquanto nós aqui, enquanto igreja, estamos conversando, enquanto nós estamos aqui tentando fazer alguma coisa, irmão, o nosso Deus está acima disso, das nossas reuniões, das nossas presunções, dos nossos projetos, dos nossos trabalhos. Ele está acima de tudo isso. Se a gente parar para pensar, daqui a 130 anos mais ou menos,
Ninguém que está vivo hoje estará presente daqui 130 anos. Ninguém. Ninguém. Ninguém para contar a história. Nenhum de nós. E o nosso Deus, Ele é eterno. Ele é eterno. Ele se move. Ele trabalha, Ele constrói, Ele restaura. Ele é justo. O que eu faço diante disso? Cadê Babilônia? Cadê a nação monstruosa? A gente vê relatos. A gente vê histórias. Mas cadê? Acabou. 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 Nós vemos o poder de Deus, versículo 14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Preste atenção. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai passar. O que vai permanecer é a glória do Senhor. Tudo vai ficar para trás. Você está preocupado com o quê? Você está temendo o quê? Toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Existe algo muito maior, irmão. Existe uma construção muito maior. Existe um projeto muito maior. É o projeto da manifestação da glória de Deus, da restauração de Deus, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. Deus, Ele mostra para Abacuque aqui, que Ele é Deus de toda a história, que Ele é o Deus de toda a criação, que Ele é o Deus de todos os povos. Ele é o Deus de toda a história, Ele é o Deus de toda a criação, e Ele é o Deus de todos os povos. Diante disso, o que cabe a nós? Versículo 20. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Mas o Senhor está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. A preocupação de Abacuque é: cadê o Deus das promessas? Cadê o Deus do povo escolhido? Deus não saiu do seu lugar. Ele permanece no seu santo templo. Irmão, o nosso Deus permanece no trono. O seu Deus, Ele permanece no trono. A gente não precisa temer. A gente não precisa se preocupar. Não temas. O nosso Deus permanece no trono. Adianta eu argumentar? Adianta eu querer falar alguma coisa? O Senhor, o Santo, o Deus Todo-Poderoso está no seu templo. E diante dele, a terra deve se silenciar. Nós devemos ficar em silêncio diante de todo poder, diante de toda a grandeza de Deus. O que acontece com você? Por que é difícil ficar em silêncio? Por que é difícil esperar? Por que é difícil confiar? Por que tem que ser do meu jeito? Por que tem que ser do nosso jeito? Deus está se revelando a Abacuque. Deus está mostrando para Abacuque que é Ele.
Não é, Abacuque. Não é. A gente está desesperado. A gente está tentando assumir as rédeas. A gente está tentando assumir a direção. Irmão, não assuma a direção. Não assuma a direção. Não faça isso. Não faça isso. Eu convido a você a se entregar no controle de Deus. Deixa Ele controlar a sua vida. Deixe Ele controlar a sua vida. Não queira controlar a Deus. Não queira controlar a Deus. Não. A dimensão da vida cristã, ela não é medida por sucessos, por conquistas, por resultados. A dimensão da vida cristã, irmã, ela é contida pelo relacionamento com Deus. É isso. É isso. Não use outro termômetro. Não queira parar por outras turbulências. Não queira parar por outros problemas. A base da sua vida cristã é o seu relacionamento com Deus, não é o sucesso, não é o fracasso, não é a perda, não é o sofrimento, não é o ganho, não é a derrota, é você e Deus. É você e Deus. Isso é a base. É isso. Porque as outras coisas é Ele que faz, é Ele que controla, é Ele que administra. Quando o Fernando falava, Deus está no controle, e é isso. Que turbulência, que angústia. A Viviane compartilhava, mas eles falavam assim, Deus está no controle. A dimensão da vida não é a situação, mas é o meu relacionamento com Deus. É isso. Nós estamos avaliando por outras coisas. Nós estamos avaliando por outras questões. Tempos de crise. É tempo de resgatar a fé. Por mais que você está na tempestade, por mais que você está na turbulência, Deus, Ele está com você, como foi ministrado. Ele está ao teu lado. Ele está sustentando você. Ele está cuidando de você. É difícil, irmão. É difícil. Mas Ele mostra para nós que Ele é Deus. E diante dessa grandeza, o que resta para o Cláudio é me calar. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu diante dessa insondável grandeza? Quem sou eu diante desse insondável poder? Deus está no seu santo templo. Ele reina sobre toda a criação. E diante dele, toda a terra se cale. Diante dele, toda a terra faça silêncio. Porque ele trabalha, ele move, ele está fazendo. O que eu faço então? Primeiro ponto, deixe Deus agir. Deixe Deus trabalhar. O chamado ao silêncio é uma forma. É uma forma para todos os povos fazerem reverência ao Deus sublime. O chamado ao silêncio é: deixa Deus fazer. Deixa Deus conduzir. Você pode deixar Deus conduzir a sua vida. Você pode deixar Deus guiar a sua vida. Você pode se calar e deixar Deus construir a sua história. Você pode obedecer a Deus.
aceitar a vontade dEle e deixar Ele moldar da forma que Ele quer. Você pode fazer isso? Nós vemos um profeta frustrado, numa situação com uma moral destruída, Judá estava moralmente destruída, socialmente destruída, espiritualmente destruída. O profeta ferido, o profeta machucado, talvez a sua família está lá em ruínas, a sua vida está em ruínas. Deixa Deus agir. Faça silêncio. Entregue na mão dEle. Deixa Deus agir na sua casa. Segundo ponto, Ele está no controle. Parece, irmão, parece que saiu do controle. Parece, não saiu. Talvez você tenha mais perguntas do que resposta. Senhor, eu não entendo isso. Senhor, eu não compreendo, eu não sei, eu não entendo. Parece que o mal está triunfando, como Abacuque sofria. O mal está triunfando. Eu não sei por que acontece. Mas Deus está no seu santo templo. Deus está no seu santo templo. Ele permanece controlando tudo. Espere o tempo designado. Aguarde o tempo dele. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Nosso coração fica com medo. O nosso coração fica indeciso. O nosso coração fica angustiado. Irmão, entregue o seu coração. Deixa Ele fazer na sua vida. Deixa o rio dele levar você, conduzir você. Assim como Abacuque foi chamado por Deus, você foi chamada. Você foi chamado por Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Ele está no controle. Que por último, tempos de crise é tempos de reencontrar a fé. Porque tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. A terra se encherá da glória do Senhor. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus na sua vida. Em épocas de desânimos, frustração, decadência, creia, você verá a glória de Deus na sua vida. O convite de hoje é: viva pela fé. Viva pela fé, viva pela fé. O justo viverá por sua fidelidade. Continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Em tempos de adversidade, de luta, é tempo de ter fé. Fé em Deus, fé na palavra, fé no propósito. Porque toda a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus. A história do Evangelho, a história da Bíblia, da criação, sempre aponta para um final de glória. Não aponta para o final de perda, não aponta para o final de derrota. É por isso que Paulo disse: em Jesus eu sou mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Porque tudo que converge a Jesus. Tudo que aponta para Jesus aponta para a vitória. Porque Ele venceu tudo. Ele venceu tudo. Não há nada na sua vida, irmão,
Não há nada na sua vida que aponta para derrota, para perda, para sofrimento, para morte, porque você crê no Cristo ressurreto, poderoso, o detentor da chave da vida e da morte. A sua vida pertence ao Deus Criador. Nada na sua vida aponta para a derrota. Nada, nada. Tira isso da sua mente. Tira isso da sua mente. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor em Jesus. O final é de glória. O final é de glória. Irmão, o nosso Cristo venceu a morte. O nosso Cristo venceu a morte. Você teme o que, filho? Você teme o que, filha de Deus? Ó morte, onde está a tua vitória? Não há nada, não há nada, não há nada que possa parar o propósito do Deus Criador. Ele já sabe o fim. Ele já sabe o fim. Você consegue crer, viver pela fé? Você consegue crer e viver pela fé? Enquanto o profeta estava ali, olhando para a situação de desgaste espiritual, de impureza moral, de pecado, sabe que Deus mostrou para ele o futuro. Deus apontou o futuro. Deus mostrou para Abacuque o que ele iria fazer. Deus convida você a parar de olhar para o presente, a parar de olhar para o aqui e agora e olhar para o futuro, a olhar o que ele vai fazer na história, na sua vida, no mundo. Irmão, pare de olhar para o hoje, pare de olhar para o agora. Deus te convida para você contemplar a eternidade, para você olhar para o futuro, para aquilo que Ele vai fazer, vai se cumprir, vai chegar. Você pode contemplar, você pode olhar, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e ela não falhará. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O seu final é de glória. O seu final é de glória. Receba a promessa de Deus. Viva pela fé. Viva pela fé. Não viva para satisfazer os seus desejos de vaidade. Não viva para satisfazer os seus desejos egoístas. Viva pela fé. Posso orar com você? Você pode ficar em pé? Se na sua mão, que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, com toda a criação, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.